Então, fala meu concurseiro, minha concurseira de todo o Brasil, professor Matheus Duval, né? Vamos seguir aqui na nossa aula de processo penal. Nós estamos na aula 1, agora estamos na aula 2. Quem não viu, quem está chegando aqui agora sem ter visto a aula 1, vai nos vídeos do canal e bota revisão PMCE, processo penal, parte 1, tá certo? Aqui já é a parte 2, beleza? Então vamos lá. Primeira questão, no curso de investigação policial, após a colheita dos elementos de informação, foi apurado que Robson praticou o crime de homicídio. Tem um crime, ó, grifo crime. Crime de homicídio contra Marcelo. E que o agente planejava fugir do país para evitar responder o crime. Fugir do país para evitar responder o crime. Considerando o fato narrado, Robson poderá ser preso. Senhores, a gente vai tratar aqui sobre um tipo de prisão, tá certo? Primeiro lugar, prisões, certo? Prisões. Prisão em flagrante. Prisão flagrante. Flagrante. Os principais. Temporária. Temporária. E preventivo, certo? Vou dar aqui um breve resumo. Preventivo. Um breve resumo. Nós temos aqui a persecução penal. Certo? Persecução penal. O que se divide? No que se divide? Quando dividimos a persecução, nós temos as duas fases, né? A fase pré-processual e a fase processual. A pré-processual, e a fase processual. A prisão preventiva caberá em toda a persecução, certo? A preventiva, então a persecução. A temporária, só na pré-processo. Agora vamos dar uma explicada. Vamos lá. Em primeiro lugar, cometeu-se um crime, tá certo? Está em estado de flagrante. Prisão é em flagrante. Beleza. Prisão em flagrante tem algumas classificações. No decorrer das questões a gente vai trabalhar essas classificações, tá certo? Essas prisões aqui, senhores, elas são cautelares, ó, certo? São prisões que não vai haver uma condenação. Posteriormente, havendo condenação, no final do processo, teremos a prisão pena. Beleza. Porém, no decorrer do processo, existem prisões que são usadas para efetivar o processo, tá certo? No Código de Processo Penal, vai ter os requisitos da preventiva. Beleza? O fumus comitte delicti, o perigo libertatis, né, que é a fumaça do fogo, o perigo do investigado estar solto, porque ele estando em liberdade pode causar problema na investigação, a paz social, certo? A paz pública, né? Temporária vai ter uma lei específica para trazer a prisão temporária. A gente vai trabalhar já essa lei, tá bom? Então é basicamente isso. Dentro do processo, teremos essas prisões. Vamos lá. O indivíduo cometeu um roubo e a arma do crime ainda não foi encontrada. É normal que se prenda de forma temporária. Roubo não. Um crime que está previsto na lei de prisão temporária. Porque essa lei ela vai se aplicar apenas aos crimes que está taxado na lei. Certo? Vai ter alguns crimes taxados em lei, no caso da prisão temporária. Ela vai se aplicar aos crimes que estão taxados. A preventiva está no Código de Processo Penal e vai ter algumas especificações, né? Da pena de 4 anos, aquelas especificações, beleza? Então são prisões pré-processo, no caso da temporária é pré-processo, e a preventiva e toda a persecução penal são prisões que asseguram o bom andamento das investigações e do processo, tá certo? Não são prisões penas, tá bom? Então esse resuminho rápido, a gente vai trabalhar mais informações no decorrer da aula, tá bom? Tela normal. Poderá ser preso, vamos lá, em flagrante exclusivamente pela autoridade policial. O flagrante passou, certo? O flagrante vai ter uma duração. O flagrante tem um tempo ao qual ele dura, certo? Esse tempo não é definido no código. É um dia, não há um tempo definido. Mas ele vai se perpetuar, ele vai se prolongar em determinada situação. Aí que a gente trabalha o flagrante próprio, o flagrante impróprio, o flagrante presumido, certo? No caso da A e da B, ó,
em flagrante, certo? No caso desses dois itens, do item A e do item B, não há nenhum tipo de flagrante, tá certo? Não há. Não vai haver nenhum tipo de flagrante. Não havendo caso de flagrante no comando da questão, não tem como se falar em prender em flagrante. A prisão em flagrante, ela deve ser convertida numa preventiva, deve ser convertida numa liberdade provisória. Se ela for ilegal, ela deve ser relaxada, certo? Letra C, preventivamente, por ordem da autoridade judiciária competente, que, contudo, não poderá prender de ofício, certo? No que se refere à prisão preventiva, a autoridade judiciária não pode prender de ofício. Hoje, em menção ao princípio do sistema acusatório, certo? Um juiz, ele tem que ser totalmente imparcial. E essa imparcialidade, ela veio se refletir quando instituiu o sistema acusatório, dizendo que o juiz, para prender de forma preventiva, ele deve ser cutucado, deve ser pedido deve ser representado pelo delegado de polícia, deve ser requerido pelo Ministério Público, tá certo? Assim, a prisão preventiva, ela pode ser aplicada em qualquer fase da investigação policial ou então do processo penal, como a gente falou anteriormente, tá certo? Decretada pelo juiz, a representação do delegado ou requerimento do Ministério Público. Os seus fundamentos. A preventiva, ela tem alguns fundamentos. Quais são os fundamentos? Garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei, tá certo? Então, esses fundamentos são institutos que fundamentam a prisão preventiva. Só que tem que ter o fundamento e tem que ter os pressupostos. Quais são os pressupostos? Prova de existência do crime ou indício suficiente da autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, tá certo? Essa questão aqui, senhores, ela vai ser o item C, beleza? Item C, e eu não tenho dúvida, é muito provável que caia uma questão de ou de preventivo, ou de temporário, ou de flagrante, certo? É batido que caia uma questão dessa aqui na prova de vocês, beleza? Temporária de ofício, o erro está aqui, certo? De ofício também, certo? Ambas as prisões, temporária e preventiva, hoje não podem mais ser decretadas de ofício, certo? Ambas têm que ser pedidas e decididas pelo juiz. O juiz, por sua boa vontade, por sua má vontade, por sua vontade, ele não pode decretar uma prisão de ofício, porque isso o coloca como parcial, certo? Isso coloca como parcial. Se o fiscal da lei não pediu a prisão, como é que o juiz vai decretar a prisão? Isso vai colocá-lo com uma certa parcialidade. É por isso que se entende que não se pode mais prender de ofício. Tem que ser a pedido. Beleza? Questão 2. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar, exceto quando o agente for. Vamos lá, senhores. Substituir a preventiva pela domiciliar maior de 70 anos. Isso aqui vai estar no artigo 318. 318. Certo? Vamos lá. Primeiro item. No caso do item A, o erro está aqui, ó. Maior de 80 anos. Tá bom? Tem os requisitos, serão basicamente esses. Vou colocar aqui mesmo. Serão basicamente esses. Maior de 80. Maior de 80 anos. 2. Extremamente debilitado por doença grave. Colocar debilitado. Doença grave. Doença grave. 3. Imprescindível ao cuidado de pessoa menor de 6 anos ou deficiente. Coloca assim, ó, cuidado de pessoa menor de 6 anos ou de deficiente. 4. Gestante. 5. Mulher com filho menor de 12 anos. Colocar mulher, filho menor que
12 anos. E, por fim, o homem, mesmo caso do filho aqui, ó, só que o caso do homem, ele é único. O caso do homem, ele vai ser único. Filho de 12 anos, sendo ele o único cuidador, tá bom? Vamos lá. Extremamente debilitado por motivo de doença grave. Por motivo de doença grave. Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos, ou deficiência, né? Os dois casos. Gestante, homem, caso seja o único responsável. Beleza. Pediu a errada, né? Exceto. Literal. Terceira questão. No processo, a fiança. Letra A. Somente poderá ser concedida pela autoridade policial nos casos de infração punível com pena privativa de liberdade mínima inferior a 4 anos. Isso aqui vai estar no artigo 322. No artigo 322. E nesse caso aqui, não é inferior a 4 anos. Cuidado. Ela não pode ser superior a 4. Certo? Ela não pode ser superior a 4. Não seja superior a 4. Ou seja, até 4 dá certo, né? Até 4 anos dá certo. Não pode ser 4 anos em um dia, mas até 4 anos dá certo. B. Consiste em depósito de dinheiro, vedada a utilização de metais, bens preciosos. Errado. Na fiança pode haver o dinheiro, pode haver pedras preciosas, metais preciosos, título de dívida pública, tá certo? Todas essas formas de pagamento se aplicam à fiança, tá certo? A fiança, senhores, não é você pagar para ficar solto, não. A fiança é uma garantia, um valor que garante que você vai responder o processo livre. Garante que você vai responder cumprindo os requisitos da liberdade provisória, de estar livre, certo? Isso aqui vai estar no artigo, copia aí, 330. Certo? O bizu é isso aqui, ó. Vocês fazem as questões, vão colocando os artigos, certo? Vocês vão lendo o item e vão lendo os artigos e marcando na lei de vocês. Letra C. É definitiva e não poderá ter seu valor aumentado após o pagamento, sob pena de violação do ato jurídico perfeito. Negativo. A fiança ela pode ser reforçada. Artigo 340. Ela pode ser aumentada, tá certo? Ela pode ter o seu valor aumentado. Isso aqui está errado. Letra D. Servirá para o pagamento das custas processuais, da indenização pelo dano, da pressão pecuniária ou da multa, salvo se reconhecida a prescrição após a assistência condenatória. Artigo 336. Ele está certo até aqui, ó. Só que na prescrição, mesmo na prescrição, ainda vai se aplicar, tá certo? Mesmo na prescrição, ainda vai se aplicar, beleza? Letra E. Será julgada quebrada se o afiançado praticar nova infração penal dolosa, beleza? Então, no artigo 341, ele vai especificar algumas situações as quais a fiança vai se julgar quebrada, beleza? No artigo 341, coloquem aí artigo 341, no artigo 341. Leiam aí comigo. Quais são os casos? Primeiro, julgará quebrada a fiança quando o acusado, regularmente intimado para o ato do processo deixar de comparecer ao ato do processo, deliberadamente praticar de obstrução ao andamento do processo, né? Ele de forma deliberada praticar ato que obstar o andamento do processo, descumprir medida cautelar, resistir injustificadamente à ordem judicial e, por último, né, que é o inciso 5º, que é o que está aqui na questão, né, que é o inciso 5º, artigo 341, inciso 5º, praticar nova infração penal dolosa. Beleza? Então, vamos agora para a quarta questão, a nossa revisão em processo penal. Considerada a situação econômica do preso, a fiança, artigo 325, parágrafo 1º, artigo 325, parágrafo 1º. Agora a gente vai falar sobre o aumento e a redução da fiança. Vamos lá. Primeiro, a fiança pode ser dispensada. Depois que você analisa a situação econômica do preso, ela pode ser dispensada.
Algumas situações o preso não tem condições de pagar a fiança, não. Certo? Vai impor uma fiança, um limite que o preso não vai ter condições de pagar. Ela pode ser reduzida, reduzir. E essa redução, ela pode ser até 2/3. Até 2/3. E por fim, ela pode ser aumentada. Aumentar o aumento até 1000 vezes. Até 1000 vezes. Pequeno detalhe, a dispensa só o juiz pode, certo? A redução e o aumento pode ser o juiz e o delegado e a autoridade policial, tá bom? Então, letra A, poderá ser reduzida no máximo até 1/3, tá errado. Poderá ser aumentada em até 1000 vezes, tá correto. Poderá ser aumentada até 300 vezes, vai estar errado, né? O aumento é porcentagem. Poderá ser reduzida até 1000 vezes, não pode ser dispensada. Pode sim, dispensada pelo juiz. Quinta questão. Nos termos do Código de Processo Penal, em até 24 horas, após a realização da prisão em flagrante, deve-se encaminhar ao juiz competente. Artigo 306, parágrafo 1º. Artigo 306, parágrafo 1º. Abram aí comigo no código o 306, parágrafo 1º. Vamos lá. Vamos fazer aqui um resumo básico sobre a prisão em flagrante, tá certo? Vamos começar aqui pelo artigo 301. 301. Prisão em flagrante poderá ser feita por qualquer do povo. Qualquer do povo. Qualquer do povo. Certo? E autoridades policiais. E seus agentes deverão. Autoridades policiais. Mais seus agentes. Olha o detalhe. Aqui é deverão. Dever. Aqui é poderão. Certo? Poderão. Aqui é poderão. Tá bom? Prender quem que seja encontrado em flagrante delito. Tá certo? Então, cuidado com esse detalhe aqui. Ó. Qualquer do povo pode. Autoridades policiais e seus agentes devem. Tá certo? A questão o que está em questão aqui está no 306, tá bom? Que é sobre o auto de prisão em flagrante. Assim que em 24 horas após a realização da prisão em flagrante, você encaminha ao juiz o quê? O auto da prisão em flagrante, tá certo? Estou fazendo esses resumos aqui porque eles são necessários. Beleza? Então, quinta questão, letra A. Sexta questão. Senhores, agora vamos falar sobre o flagrante próprio, impróprio, esperado, preparado e forjado. Tá certo? Bora fazer aqui um pequeno resumo, tá certo? No artigo 302, Código de Processo Penal, 302, a gente vai ter essa classificação aqui, ó. Inciso 1, inciso 2. 1 e 2 vai versar sobre o flagrante próprio. Acompanhe aí na lei de vocês. O inciso 3º vai versar sobre o flagrante impróprio. Às vezes ele aparece como quase flagrante em algumas provas. Algumas bancas chamam de quase flagrante. Cuidado. Quase flagrante é o impróprio. E o inciso 4º vai ser o flagrante presumido. Presumido, que ele também aparece às vezes como ficto. Vamos lá. Inciso 1 e 2. Está cometendo a palavra-chave, cometendo, acaba de cometê-la, acaba
de cometer. Acaba de cometer. Inciso terceiro, presumido logo após, certo? As palavras-chave, perseguido, perdão, perseguido logo após, perseguido, vírgula, logo após. Cuidado com esse logo após, porque se ele for mudado, pode deixar a questão errada, porque aqui no presumido, o que vai ser usado é logo depois, certo? Ele que ele é encontrado logo depois do crime, né? Da execução do crime. Logo depois da execução do crime. Tá certo? Então, cuidado com essas palavras aqui, porque elas... Se esse logo após... Se esse logo após ele vier no presumido, tá errado, tá certo? Ele coloca todo o artigo do presumido e coloca logo após. Tá errado. Cuidado com essa palavra aqui, ó. Logo após, não mesmo que logo depois. Tá certo? Vamos lá. Considera a seguinte situação hipotética. 2 policiais militares, no intuito de se vingar do desafeto que reside no bairro Meireles, localizado na Grande Fortaleza, coloca certa porção de substância entorpecente no veículo desta pessoa, para que, posteriormente, lhe devogue prisão pelo crime de tráfico ou porte de drogas para consumo pessoal. Senhores, nesse caso aqui, eu vi esses itens aqui, eu fiz esse resumo. Porém, essa classificação aqui é da lei, tá certo? Da lei. A questão pede classificação doutrinária. A doutrinária é assim, ó. A doutrinária é assim, ó. A doutrinária vai ter o flagrante preparado, o flagrante forjado, o flagrante esperado, e por fim o flagrante diferido, retardado ou postergado. Postergado. O preparado é o qual o policial, o agente, ele induz ao crime, certo? O exemplo clássico da droga, né? Ele induz ao traficante vender a droga para ele, e aí depois ele prende. Isso está errado, né? É ilegal. É o flagrante preparado, eu preparo o flagrante. O forjado, quando forja o flagrante, certo? Na prisão, coloca uma droga no bolso do abordado e vai forjar o flagrante. Você faz o flagrante forjado. O 1 e o 2 são o quê? Ilegais, certo? Não se pode prender por flagrante preparado ou por flagrante forjado. O esperado e o diferido, retardado, postergado, né? Que são sinônimos, diferido, retardado, postergado, e o esperado são legais, certo? São flagrantes legais. O esperado, espera-se o cometimento do crime. Ainda não há o cometimento. Porém, espera-se um pouco até o cometimento. Na hora que comete, deu o flagrante. É esperado. O diferido, já está acontecendo o crime, certo? O crime já está acontecendo. A situação de flagrante já está acontecendo. Porém, a intervenção policial ela é postergada, tá certo? Para que a prisão seja mais eficaz, certo? Seja mais eficaz para a produção de prova, para a obtenção de informações, tá certo? Para esses aspectos é necessário que retarde um pouco a prisão, tá bom? É necessário que espere um pouco a prisão. Nesse caso aqui específico, que tudo de se vingar, né? Coloca certa porção de substância entorpecente. Nesse caso aqui é o flagrante o quê? Forjado, que é um flagrante ilegal. Sendo ilegal, a prisão, o que acontece com a prisão? Sendo ilegal, a prisão vai ser o quê? Relaxada. Ali na detenção de custódia, quando o juiz for decidir acerca da prisão em flagrante, ele vai relaxar a prisão. Sétima questão. João, jovem de 21 anos, praticou diversos furtos na cidade de 2000, localizada na cidade de Fortaleza. Acontece que durante a prática de alguns desses furtos, João foi perseguido logo após por uma viatura da PM que passava no local, em situação que faça presumir ser o autor da infração, certo? Cuidado com isso aqui, ó. Faça presumir, aí você fala, é presumido.
Presumido. É presumido. Ó, perseguido. A palavra-chave que eu coloquei ali, ó, no resumo. Perseguido. Certo? Cadê o logo após? Tem que ter. Logo após. Pronto. Não tem segredo. Flagrante impróprio. Tá perseguido? Tá logo após? Impróprio. Tá bom? 8. Questão da Idecan. Jorge já tinha sido ameaçado por várias mortes, por várias vezes por Manuel. E com receio de que os fatos pudessem vir a se concretizar, adquiriu uma arma legalmente e obteve a autorização de porte com a entidade legal. Quando Jorge estava descendo a rua de casa, da casa de sua namorada em direção à sua, já de madrugada, com pouca visibilidade, identificou Manuel entrando na rua, ainda bem distante. Receoso, Jorge ficou prestando bastante atenção nos passos de Manuel, embora este ainda estivesse longe. Em dado momento, Jorge percebeu que Manuel o reconheceu e que imediatamente colocou a mão no bolso de seu casaco e sacou algo reluzente. Imaginando se tratar de uma arma de fogo, Jorge sacou sua pistola e disparou 3 vezes em direção a Manuel, vindo a atingi-lo. Ao chegar próximo de Manuel, Jorge identificou que não era uma arma, mas sim um isqueiro, quando no primeiro tiro, algumas pessoas foram para a rua ver o que estava acontecendo e imediatamente, após o terceiro tiro, Jorge ficou preso em flagrante por um policial à paisana que residia no local. Acerca das espécies de flagrante, é correto afirmar que se trata de um flagrante. Ó, senhores, vamos lá. Ele foi perseguido? Não, não foi perseguido. Ele foi encontrado depois? Foi não. Ou ele estava cometendo, ou acabou de cometer a infração. Que flagrante é esse? É a regra. É o flagrante próprio. Tá certo? Questão simples da Idecan 2021. 9. Nos termos da prisão temporária, vamos falar de prisão temporária. Temporária é cabível. Vamos lá, senhores. No caso de prisão temporária, quando cabe a prisão temporária? Caberá quando? A temporária. Ela caberá, primeiro, quando imprescindível as investigações. Colocar imprescindível, quando imprescindível as investigações. Primeiro caso que vai caber a temporária, as investigações. É a prisão da investigação. A temporária é a prisão da fase de investigação, tá certo? Ela é sempre imprescindível as investigações. Quando o investigado não tiver residência física fixa. Quando o investigado não tiver residência fixa. Residência fixa. Ou então seja difícil a sua identificação. Ou então não fornecer elementos necessários a esclarecer a sua identidade. Certo? Difícil identificação. Ou então de difícil, resumindo, né? Difícil identificação. Difícil identificação. Beleza? Terceiro, fundadas razões nos seguintes crimes. Crimes taxativos. A temporária, diferente da preventiva, taxa alguns crimes, tá certo? Vai taxar alguns crimes. A Lei 7.960, de 89, ela vai taxar alguns crimes. Crimes taxados. Pessoal, só cabe preventiva nesses crimes aqui. Pronto. Acabou. Certo? É uma prisão da fase investigativa. Falei isso. Da fase investigativa. Da fase investigativa. O juiz decidirá. Não poderá ser de ofício. Ele decide mediante representação e requerimento. Quem representa? O delegado. O delegado representa. E quem faz o requerimento é o MP, certo? O juiz decidindo. Tá bom? 5. Prazo. 5 dias mais. Pode ser prorrogável por igual período. Por igual período. Ou então, se crimes hediondos, 30 dias. 30 dias. Sendo crime hediondo. Beleza?
As principais informações que você vai encontrar sobre questões da lei de prisão temporária. Quando é cabível, né? Quando imprescindível as investigações do inquérito policial dos crimes, entre outros, latrocínio e epidemia. Resultado morte pelo prazo de 30 dias. Essa questão aqui tem que ter um pouco de conhecimento da lei de crimes hediondos, tá certo? Porque você tem que saber que o latrocínio é interessante ter esse conhecimento de hediondos, porque pode ser que ele não caia especificamente no edital, né? Só que como cai prisão temporária, nada impede que a EDECAN cobre um pouco de hediondo para justificar o período de 30 dias, certo? Nada impede, tá bom? Latrocínio e epidemia. Tem que saber que os dois são hediondos, certo? No caso da letra B, eu vou resumir aqui, ó. O erro é porque o roubo não é hediondo, tá certo? Na letra C, o sequestro, cárcere privado não vai ser hediondo também, certo? Sequestro, cárcere privado não vai ser hediondo também. Na letra D, quando imprescindível para as investigações do inquérito ou instrução processual nos crimes entre outros de latrocínio e roubo pelo prazo de 30 dias, prorrogável por igual período. Ó, olha aqui, olha o detalhe. Não cabe na instrução, certo? Na fase, ó, tá aqui no resumo, na fase investigativa, tá bom? Fase investigativa. Tá errado. Outra é quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, decretada de ofício pelo magistrado ou a requerimento do delegado de polícia, nos crimes, entre outros, de latrocínio e estupro. Senhores, não poderá prender de ofício, está no artigo 2 da lei de prisão temporária. Não poderá prender de ofício. Tem que ser ou a requerimento do Ministério Público, ou então a representação do delegado de polícia, o nosso Delta. Com base, décima questão, na Lei 7.1960 e nos entendimentos dos tribunais superiores, a alternativa correta. Letra A prisão temporária tem previsão no Código de Processo Penal? Não tem, é na Lei 7.960, não está no Código de Processo Penal. A prisão temporária pode ser decretada tanto na fase de investigação criminal quanto na de processo, apenas na fase de investigação. No rol do inciso 3º do artigo 1 da Lei 7.000, que é o rol que vai taxar os crimes, ele não é exemplificativo. Vai ser um rol taxativo. Não vai dar um exemplo de crime, não. Taxativo. Agora sim, leiam esses crimes, certo? Leiam esses crimes. Os crimes que estão no rol da Lei 7.960, é importante vocês lerem esses crimes. Leiam repetidamente, porque na prova pode aparecer os crimes, tá certo? Pode aparecer. Tal crime cabe temporária, tal crime não cabe. Em questões de temporária, é comum cobrar isso aí. É o que mais acontece em questões de prisão temporária. É cobrar se vai ser de ofício, certo? Se tem que ser a requerimento. É cobrar qual é a fase, certo? Pré-processo, fase processo. Cobrar quais crimes cabe a prisão. Aí vai trazer uma historinha lá, vai colocar um crime que não cabe, outro que cabe, tá certo? Letra D. Um novo requisito, isso aqui é interessante, instituído pelo STF e não previsto na lei, é a existência de fatos novos e contemporâneos. Olha aqui para mim. Esse novo requisito, ele foi instituído no informativo 1043 do STF, certo? Interessante isso aqui, do STF. Atenção. Na prisão preventiva, no artigo 312, parágrafo 2º, há uma previsão de fatos novos e contemporâneos para justificar a prisão preventiva. Há uma previsão, certo? No parágrafo 2º. Diante de fatos novos contemporâneos, tá certo? O STF, em relação à temporária, fez o que eu chamo de analogia. Lembra lá que é permitido? Lembra? Quem está em dúvida do que é analogia, vai na minha aula 1 de processo penal, né, a anterior a essa aqui, que eu vou explicar bem direitinho a interpretação extensiva e a analogia, a interpretação analógica, certo? Por analogia, o STF, na decisão informativa, considerou a existência de fatos novos e contemporâneos, certo? Como um requisito também para decretação de prisão temporária. E também está correto, tá certo?
Caberá a prisão temporária no caso de autoria ou participação do indiciado nos crimes de furto praticado mediante explosivos. Esse crime aqui não está na lei de prisão temporária, certo? Não está na lei. Se não está taxado na lei, não tem como haver prisão temporária. 11. Com base no processo de julgamento dos crimes federais do funcionário público, agora a gente vai tratar, senhores, sobre o processo de julgamento dos crimes de responsabilidade dos servidores públicos, dos funcionários públicos, né? Com base no processo de julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna a seguir. Nos crimes, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito dentro do prazo de... Qual vai ser o artigo? Artigo 514 do CPP. A primeira aqui vai ser afiançáveis. Afiançáveis. E a segunda vai ser 15 dias. Certo? Logo, item, letra C. Afiançáveis e 15 dias. 12. Sobre o rito especial dos processos sobre crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, assinar a alternativa correta no tocante ao que prescreve o direito processual penal brasileiro. Letra A. Nos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, competirá o processo de julgamento aos juízes leigos. Opa, leigos não. Juízes de direito, certo? Juízes de direito. Tal previsão encontra-se no artigo 513. Letra B. Se não for conhecida a residência do acusado, ou este se achar fora de jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado advogado público. Nomeia quem, senhores? Defensor. Vai trazer a grafia defensor. Defensor. Público. Filiado à Procuradoria, da respectiva do ente federativo, a quem caberá representar o pedido de suspensão. Errado também. No processo de julgamento do funcionário público vai ter uma especificidade que vai ser a resposta preliminar, certo? Inicialmente, no começo do processo, o funcionário público pode apresentar uma resposta preliminar. Isso aqui é específico do funcionário público, certo? O defensor, ele vai apresentar a resposta preliminar. Preliminar. Tá bom? Tal previsão no artigo 514. C. A resposta não poderá ser instruída com documentos e justificações, mas tão somente com a indicação de eventuais testemunhas abonatórias. A resposta poderá ser instituída com documentos e justificações, certo? Previsão aqui, artigo 515, no parágrafo único. D. Na instrução criminal dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos e nos demais termos desse tipo de processo, observar-se ao disposto nos capítulos do Código de Processo Penal relativos após processos de rito comum. Certíssimo. Artigo 518. 518. A gente está falando sobre instrução criminal, certo? Na instrução criminal, responsabilidade nos demais termos desse processo, observar-se ao disposto nos capítulos do Código de Processo Penal relativos após processo de rito comum. Letra E. Leia esse artigo aqui, viu? Cuidado com ele. O juízo não poderá rejeitar a denúncia antes que se efetive a fase instrutória do processo penal com o interrogatório do réu. Nesse caso aqui, ó, ele rejeitará, certo? Não, ele pode rejeitar, o juiz rejeitará, tá bom? O juízo rejeitará a denúncia antes que se efetive a fase instrutória do processo penal com o interrogatório do réu, tal previsão estando salvo engano no 519. Isso aqui eu não anotei, achava 519. Só confere pra mim, se tiver errado, comenta aí. Tô falando que essa aqui foi de cabeça. 12, vamos para a questão 13. Dá-se-á habeas corpus sempre que alguém... Habeas corpus a gente vai encontrar aqui no 517. 547. 547. Sempre que alguém sofreu ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir.
O preceito constitucional vai trazer a liberdade de ir e vir, tá certo? Os remédios, no caso do habeas corpus, ele vai garantir esse direito de ir e vir, certo? O artigo 547 vai definir bem o que seria o habeas corpus. Nesse sentido, de acordo com a lei, será cabível o habeas corpus no listado na alternativa a seguir, exceção de 1, certo? Então a gente vai trabalhar aqui onde vai ser cabível habeas corpus, tá certo? Essa previsão aqui das alternativas vai estar no artigo 648, quando a coação vai ser ilegal. Vai trazer alguns modos, algumas hipóteses, que a coação vai ser ilegal. E sendo a coação ilegal, caberá habeas corpus, certo? Então, em alguns casos, a coação vai caber habeas corpus. Vamos lá. A letra B vai dizer assim, ó, quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Vai estar lá no artigo, no inciso 3º. Letra C, não houver justa causa para a prisão. Vai estar lá no artigo, no inciso 1. Estiver extinta a punibilidade do agente. Ele está com punibilidade extinta e mesmo assim está tendo a sua liberdade cerceada. Isso aqui vai estar no inciso 2º. Não se admitir o pagamento de fiança permitida em lei. A lei admite a fiança, porém não se permite o pagamento da fiança. Vai estar no uma coação ilegal, tá certo? Vai estar no inciso 5. Nesse artigo tem mais incisos, né? Tem o inciso 2, tem o inciso 4º e tem o inciso 6º. Inciso 2, só para complementar aqui o artigo 648. 648, aqui não é 500, aqui é 600, né? 647, 648. 2. Preso por mais tempo do que determina a lei. Então, preso por mais tempo do que a lei determina. Então, se o indivíduo ficar preso por mais tempo do que a lei permite, logicamente, vai ser uma coação ilegal. Vai ser uma coação ilegal e será cabível o habeas corpus, do que a lei determina. Do que a lei determina. 4. Cessado o motivo que autorizou a coação. Então, a coação vai ter um motivo, né? Cessado o motivo. Vai ter um motivo e esse motivo vai ter cessado. E mesmo cessado o motivo da coação, por exemplo, uma prisão temporária, né? Prendeu-se temporariamente para achar, com fundamento para achar uma arma que sumiu, né? Para o bem da investigação. Essa arma apareceu com um dia. Vai ter que deixar preso 5 dias? Caberá habeas corpus. 6. O processo for manifestamente nulo, né? Processo for nulo. Processo nulo. Item A. Item A não existe, né? Se estiver extinta a pena de liberdade, não existe. Tá bom? Não está no nosso rol. 14. Com base no tema, assinale a opção correta acerca das disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal. Aqui, senhores, vamos tratar sobre as disposições constitucionais do processo penal, beleza? Essas disposições são disposições de processo que estão na Constituição, no artigo 5, tá bom? Então, você já abre aí o artigo 5 da Constituição, da CF. É bom estudar isso aqui porque pode cair em 2 disciplinas, né? Então, é bom estudar. Tudo que cai em 2 disciplinas é bom você intensificar mais, né? Porque é mais provável que apareça. São 2 oportunidades de aparecer aquele assunto. A garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa aos litigantes em processo judicial e aos acusados em geral não se aplica ao processo administrativo. Errado, vai se aplicar, tá certo? Aqui vai estar na Constituição, no artigo 5, vai estar no inciso 55, tá bom? Tanto o judicial como o administrativo vai se aplicar, certo? B. Segundo disposição expressa na Constituição Federal, 88, o civilmente identificado não pode, em nenhuma hipótese, ser submetido à identificação criminal, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. É claro que sim, ele pode, certo? Em regra, não vai poder, certo? Preciso aqui vai ser o 58. Em regra, ele não vai poder. Porém, há algumas hipóteses previstas em lei, certo? Salvo as hipóteses previstas
previstas. Vai ter uma lei específica que vai regular essas hipóteses, certo? Documento rasurado, que causa difícil identificação. Vai ter várias hipóteses que permitam, né? Letra C. Segundo previsão expressa na Constituição, assegura-se aos presos o respeito à integridade física e moral e as presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de alimentação. Certíssimo. Inciso 50, letra C. Só será admissível a concessão de extradição do estrangeiro por crime político ou de opinião se ele tiver sido processado e sentenciado pela autoridade judicial competente. Cuidado, certo? Inciso 52. Extradição só vai acontecer quando for o caso de crime antes da naturalização. O nato jamais será extraditado, certo? Antes da naturalização. Do caso naturalizado, né? Naturalização, crime comum, ou então o crime de tráfico. Crime de tráfico a qualquer tempo. E lembra, o brasileiro nato não será, só naturalizado. A qualquer tempo. E o detalhe, crime político de opinião não pode, não há extradição por crime de opinião. É uma vedação da nossa Constituição, certo? Não haverá extradição por crime político ou crime de opinião. Letra E. São inadmissíveis no processo judicial as provas obtidas por meios ilícitos e, exceto nas hipóteses na prática de crime hediondo. Exceto na de crime hediondo. Então, provas ilícitas podem ser usadas para crimes hediondos? Não. É um princípio constitucional. Tá certo? Vai estar aqui no inciso 56. As provas ilícitas, elas são inadmissíveis no processo penal, tá certo? Devem ser desentranhadas do processo. 15. O Código de Processo Penal previu medidas cautelares reais e pessoais. As medidas cautelares reais são as que recaem sobre a coisa, como, por exemplo, a busca e a apreensão e arresto. Já as medidas cautelares pessoais são aquelas que recaem sobre a pessoa e se subdividem em prisões cautelares e medidas alternativas à prisão. Que a gente vai ter a prisão, que vai ter, salvo engano, no 282, as medidas diversas da prisão, com a finalidade de assegurar a eficácia da investigação criminal ou da instrução penal, por meio de restrições à liberdade ou a direitos do investigado. A seguir, estão relacionadas algumas medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal. Nessa prova da IDECAM, bastaria você saber a prisão ao qual não está no processo penal, tá certo? A medida, né? Medida cautelar, não prisão de forma errada. Medida cautelar, certo? Que aqui tanto vai estar uma preventiva, que é uma cautelar, como uma diversa da prisão, que também é uma cautelar, tá certo? Conhecimento prévio no juízo, suspensão do exercício da função pública, né? São medidas cautelares diversas da prisão. A que não vai estar no código é a temporária, né? Porque está na lei 9.000, na lei 7.960, se não me engano. Tá bom? Então, senhores, com isso encerramos nossa revisão de processo penal. Tá certo? Essa é a segunda parte. Se tu começou pela segunda, vai ver a parte 1, tá certo? Desejo a vocês boa sorte e bons estudos. E comenta aí no vídeo o que você achou, né? Alguma dúvida, alguma sugestão. Curtam, comentem e compartilhem. É isso aí e valeu!